Oi, meus anjinhos, tudo bem? Um beijo bem forte, um abraço, né? Que saudade de vocês. Mas enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai se vendo assim, por vídeo, né? E hoje a tia veio trazer aqui pra vocês, lá na apostilinha, quem já pegou a apostilinha, vamos fazer o quarto encontro, que é depois da Páscoa, certo? Porque a gente passou agora pela Páscoa. Então agora nós vamos fazer um encontro após a Páscoa. Se a gente olhar lá, vai falar assim que no nosso objetivo desse encontro é aprender a orar com Jesus e experimentar seu exemplo, buscando forças na oração para cumprir nossa missão. Então, quando a gente tem Jesus no coração, a gente faz as orações, a gente pede Jesus, não é? E a gente tira força da oração que a gente faz para o Papai do Céu, não é mesmo? Então, Jesus, ele rezava de vários jeitos. Ele ia no monte, tinha vezes que ele não falava nada, mas ele estava lá quieto e o seu pensamento estava em Jesus. Ele também rezava dependente dos acontecimentos. Uma hora era de agradecimento, porque Jesus também agradecia. Uma hora era pedindo forças, né? Principalmente quando ele estava com medo. Jesus também teve medo. Quem lembra? Como que Jesus teve medo? Quando que Jesus teve medo? Quando ele estava lá à noite rezando e Judas entregou Jesus por 10 moedas naquela época. Custava muito e Judas ficou cobiçado pelo dinheiro e ele entregou Jesus para os homenzinhos que não eram bons, né? Que eram lá do reino, os guardas. Então eles foram atrás de Jesus e Jesus ficou com muito medo porque Jesus sentiu no coração. Então ele pediu naquele momento, naquela noite em que ele foi preso, ele rezou também. E ele rezou até por aqueles que mataram ele. Então depois, quando ele estava lá preso na cruz, ele pediu perdão, porque ele falou: perdão, Pai. Perdão por eles, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nunca teve raiva no seu coração. Ele sempre pediu pelos outros. Ele pedia para ele e pedia pelos próximos. E sempre fazia coisas boas, certo? Então, naquela época, né, na época dos homens da lei, os sacerdotes, eles rezavam em público e alto para que as pessoas vissem como eles rezavam. Mas Jesus veio trazer um ensinamento muito importante para a gente. Ele nos diz o quê? Que a gente tem que rezar para nós mesmos, falar com o Pai do Céu, não para os outros ao redor ver, mas para a gente ter um contato íntimo com Jesus, sem que os outros lá fora percebam que a gente está rezando. Nós não precisamos mostrar para ninguém que a gente precisa rezar alto, fazer uma coisa, e sim, sempre nas coisas humildes, né? Jesus sempre foi muito humilde. A gente não precisa ser notado, né? Para sermos vistos por Deus. Deus sabe o coração de cada um, não é mesmo? Então, os apóstolos, os discípulos, eles ficavam perguntando para o Papai do Céu, para Jesus, antes de Jesus ir, né, morar com Deus, que era o seu Pai, qual oração que eles tinham que fazer, né? E qual a oração que o Papai do Céu nos ensinou? Que Jesus, antes de morrer, antes de ressuscitar, né? Muito antes ele já ensinou para os apóstolos a oração do Pai Nosso. Olha que importante. O Pai Nosso ele tem uma vocação com 7 pedidos. Vamos ver quais são? Primeiro, os 3 primeiros, eles se referem à nossa relação com Deus. Então, santificar seu nome, pedir o reino de Deus e cumprir a vontade dele, não é? Os demais, em relação com Deus, certo? Ou então, os demais pedidos, eles se referem à vida humana e suas necessidades. Depois vocês vão ler lá no encontro, né? No quarto encontro, quem tiver com a apostila. Quem não tiver, não tem problema. Mas quem tiver, depois vai acompanhando, que lá vai falar assim. Os demais pedidos se referem à vida humana e suas necessidades. Alimento diário. Se quem não tem o pão de cada dia, o que a gente pode fazer se a gente tem? A gente pode ajudar a doar, não é? Doando um copo de água, um copo de leite, um pedaço de pão, né? Às vezes a gente lembrou de alguma família que precisa, uma criança que vocês viram que está passando necessidade, ou alguma coisa, a gente sempre por perto, a gente vai escutar e a gente pode ajudar, né? Depois, perdoar e ser perdoado. Então a gente precisa pedir perdão para o Papai do Céu e falar: ai, Papai do Céu, eu briguei com meu amiguinho, mas eu queria que ele me perdoasse. E quando Deus ouve isso, ele vai e te perdoa.
Mesmo que por enquanto o amiguinho não perdoou, o papai ou a mamãe, alguma coisa aconteceu. E sempre pedir perdão. Lembrar de pedir perdão. Perdão, mamãe, porque eu te machuquei, porque eu machuquei com palavras, né? Porque nem sempre bater é machucar. Também temos as palavras, não é mesmo? Perdão, mamãe, porque eu te machuquei com minhas palavras ruins, porque eu te desobedeci. Perdão, meu amiguinho, porque eu te bati, porque eu te julguei. A gente pode pedir perdão por tudo aquilo que a gente não queria que acontecesse com a gente fez por alguém. Sem querer, às vezes a gente acaba machucando as pessoas ao nosso redor. Então é importante pedir perdão. E depois, resistir à tentação de não pecar. O pecado, lembra quando a gente falava na catequese? Ele representa aquele guarda-chuva preto. Ele não é o guarda-chuva o pecado, mas ele representa. Porque o guarda-chuva não deixa cair a chuva. E o pecado, quando ele está com a gente, ele reveste e ele não deixa o amor de Deus cair no nosso coração. Então, por isso que a gente não pode pecar. A gente tem que pedir perdão para Deus tirar tudo do nosso coração que não for bom e preencher de amor. Lembrem disso? Então, o que é o pecado, tia? O pecado é tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, todas as vezes que vocês forem fazer alguma coisa, vocês pensam: será que Jesus, nossa mãezinha do céu, os anjos da guarda fariam isso? Será que se eu bater, brigar, xingar, roubar, maltratar, vai agradar o coração do Papai do céu? Eu acho que não, né? Então a gente não pode fazer isso. E se fizer, pedir perdão, falar: Papai do céu, me perdoa, eu não vou mais repetir. Então, sempre lembrar do perdão e resistir à tentação. Lembra da barreira? Não, não, não. E também nós temos que a oração do Pai Nosso, ela é chamada de oração dominical. Oração do Senhor, pois nela está o resumo de todo o evangelho anunciado por Cristo. Olha que lindo, a oração do Pai Nosso ela é completa. Por isso, sempre, todos os dias, rezar pelo menos um Pai Nosso. Um Pai Nosso bem rezado, Deus escuta lá de cima com muita alegria. E antes da gente fazer a leitura bíblica, a tia quer que vocês coloquem no caderno depois, coloquem no caderno as perguntas e vocês podem responder, tanto escrevendo ou desenhando. Se alguém quiser desenhar, achar que pode desenhar, desenha, senão vocês vão responder. Lá no quarto encontro, depois quem não tem apostila, eu vou mandar a foto e vocês copiem, mas eu vou ler quais são. Para você, o que é rezar? O que é rezar? Vamos ver quem que vai conseguir responder assim. Quando você costuma rezar? Quando? Quando que você reza? De dia, de noite, de tarde? Todo dia? Toda semana? Como? E quando, né? Quem ensinou você a rezar? Quem que foi a primeira pessoa que te ensinou a fazer o nome do Pai, a rezar, a falar um pouquinho do Papai do Céu, do Reino do Céu? Quem? Quem foi? E a última, o que você costuma dizer a Deus quando você reza? Qual que é a sua oração para Deus? Certo? E por fim, vocês vão fazer a oração que também está lá no quarto encontro, depois a tia vai ler para vocês. Mas vamos fazê-la junto? Ó Pai, que só dá coisas boas aos vossos filhos e filhas, dai-nos o Espírito Santo, para que nos ajude a compreender e viver seus ensinamentos. Que sejamos como Maria, que estava sempre em oração e soube fazer a vontade de Deus. Amém. Agora a gente vai ler o texto bíblico que está em Mateus 6, 5, 15. Como que é isso? Mateus capítulo 6 e os versículos de 5 a 15. Então a tia vai ler aqui no vídeo, mas depois vocês leem de novo, que vai ter umas reflexões para vocês irem vendo com o papai e com a mamãe. Mais uma vez, quem não tiver apostila, não se preocupa que a tia vai mandar as fotinhas, tá? Vamos lá? Mateus, versículo 6. Para quem está na Bíblia da Ave Maria, está na página 1289. Só para a Bíblia Ave Maria, tá? Então lá diz assim, do 5 ao 15, certo? Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê
num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força das suas palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes que vós lhe peçais, eis que, como deveis rezar, olha lá no versículo 9. Pai nosso que estais no céu. Vamos fazer em gestos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, que é lá no chão, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Agora abraça o papai, a mamãe, o amigo, a tia, a avó. E perdoai quem nos tem ofendido. Ou abraça você mesmo. E não nos deixeis cair em tentação, ao equilíbrio, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Olha que linda essa passagem, depois vocês leem. Mas o que diz? Diz tudo que a gente acabou de falar no nosso encontro. Deus quer que a gente reze em segredo, a gente não precisa gritar para ninguém que a gente está rezando. Mas a gente precisa rezar de coração, no nosso quarto, na nossa sala, com o papai, com a mamãe, ali no cantinho de vocês, ter aquele momento de oração, né? Rezar a oração do Pai Nosso com muito fervor. Não precisa ficar falando muita palavra, porque Deus sabe o que você quer pedir. Reza do fundo do seu coração aquilo que você quer falar, porque às vezes a gente fala, eu não vou rezar, tia, porque eu não sei o que falar pro Papai do Céu, mas Ele sabe o que tem no seu coração, certo? Então Deus, Ele é humilde, Ele é simples, e Ele quer que a gente também reze de coração, coração humilde, coração simples, não é mesmo? Agora, depois que vocês lerem a passagem, tem algumas reflexões que vocês também vão ter que fazer no caderninho, que diz, quem está falando no texto? Quem é que estava contando ali essa parábola? A quem Jesus ensinou a rezar? Quem que a gente acabou de falar que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Como Jesus disse que devemos rezar? Ali na Bíblia, no texto bíblico, né, de Mateus, conta como que nós devemos rezar, né? Que pedidos estão escritos no texto? Quais pedidos que estão escritos? Quantos são os pedidos? Quais são os pedidos e quantos são? Lá no texto também vocês vão ver. Quais as verdadeiras necessidades que a oração nos mostra? Qual é a verdadeira necessidade da oração? Qual é o significado da oração? Por que rezar? Também, se vocês não acharem no texto, pode falar com as palavras de vocês, tudo bem? E depois, embaixo, nós temos o meditar. Meditar, o que quer dizer? Rezar. A gente pensar em nós e a palavra. Vamos ver quais são as perguntinhas. O que eu vou guardar no meu coração do que Jesus falou aos discípulos? O que eu vou tirar de proveitoso, por exemplo, da oração do Pai Nosso para mim? Segunda, o que os pedidos da segunda parte do Pai Nosso têm a ver com a nossa vida? Então, o Pai Nosso ele é dividido em duas partes, certo? Então, ali, até começa lá, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ali é a primeira parte. A segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nessa segunda parte, o que tem a ver com a nossa vida? O que a gente tem que fazer que Jesus está deixando aqui na oração do Pai Nosso? Quarta perguntinha. Por que devemos perdoar? Por que a gente tem que perdoar mesmo? E a última. Percebo que ao falar com Deus, com o Papai do Céu, Ele está falando comigo? Será que Ele está respondendo? O que vocês acham? Então, essa é a nossa atividade do quarto encontro. Tudo bem? Fazem com calma, reflitam, né? Pensem, rezem, peça a ajuda do papai, da mamãe, do tio, da avó, do vô, quem tiver com vocês na casa, tá bom?
E aí vocês vão fazer com calminha. Se vocês quiserem desenhar as perguntinhas, vocês desenhem, mas coloquem tudo no caderninho, faça no caderninho, perguntinha por perguntinha, e vocês vão respondendo conforme vocês forem entendendo. Ou por resposta na escrita ou por desenho, se vocês conseguirem, se vocês acharem mais fácil. Tudo bem? Para a gente terminar, vamos rezar uma oração do Santo Anjo, da Ave Maria, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pisa bem forte. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora ao relógio da nossa morte. Amém. Um beijo, meus anjos. Fiquem com Deus. Deus ilumine vocês e toda a família, viu? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém!